Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar dos finalistas da Copa do Brasil e do finalista da Libertadores da América. Olha, será que acabou o feitiço do Galo? Porque realmente o Galo já está 3 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas. Ah, mas era o time alternativo, o time misto. Não existe explicação para uma derrota para o Atlético Goianiense. Ah, era o Sub-15, demite o Sub-15. Não tem explicação. E o Atlético Mineiro conseguiu, com o Deivinho, depois entrou Allan Kardec, com o Alisson, bom jogador que entrou no jogo contra o Flamengo, conseguiu a proeza Zaratio de perder para o Atlético Goianiense. E o Flamengo botou também o seu time alternativo, né, boa parte de reservas, alguns titulares, depois foi oxigenando, né, e venceu o péssimo Cruzeiro. Péssimo time do Cruzeiro, comandado pelo Fernando Diniz. Como piorou o Cruzeiro? O Cruzeiro conseguiu a proeza de piorar. Trocou de treinador para melhorar e pegou um cara que não vai resolver. Os trabalhos do Fernando Diniz são todos pífios. Ao Fluminense campeão da América é a exceção da exceção. É claro que é um título fantástico, maravilhoso, o maior título da América do Sul, mas até os torcedores do Fluminense, ontem estive com um Uber, torcedor do Fluminense, ele falou assim, irmão, foi a maior, desculpa o termo aqui, foi a maior cagada da história do Fluminense ter vencido essa Libertadores. E foi mesmo, porque sob o comando do Fernando Diniz é quase impossível. Vamos pegar a folha, ali o portfólio do Fernando Diniz, qual foi o trabalho que deu certo? Ele dirigiu o Fluminense sei lá quantas vezes, todas as vezes deram errado, inclusive deixando o Fluminense em zona de rebaixamento, perdendo no Maracanã para a CSA. O único momento em que deu certo foi no ano passado, em que tudo convergiu. O Flamengo perdeu para o Olímpia, o Fluminense vai ser eliminado pelo Flamengo, claro. O Flamengo perdeu para o Olímpia, pegou o pior Boca da história numa final, um Boca que não venceu nenhum jogo desde as oitavas, só empatando pênalti, tá tudo igual. A Valência perdeu 70 mil gols, porque o Fernando Diniz tem um esquema de zaga maravilhoso, né? Ele oferece todas as chances para o adversário. E aí o Cruzeiro pegou esse cara, o pior treinador da história da seleção brasileira, e o Cruzeiro foi lá e pegou esse cara para apresentar aquele futebol de Série B. Rapaz, o tal do Caio Jorge, ele tem uma mania de perder gol, ele tá barrando o Yuri Alberto em perder gols. Perdeu cada gol o Caio Jorge, e chegou o momento do jogo contra o Flamengo que o Fernando Diniz teve a brilhante ideia. Bom, para melhorar o Cruzeiro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Matheus Pereira. Isso vai melhorar muito o time do Cruzeiro. Genial, genial. Ele cedeu a vitória para o Flamengo numa cobrança de falta do Davi Luiz. Pois é, o Flamengo botou o time quase todo reserva, como eu falei, ganhou e tá com muita moral. O Flamengo chega muito grande para esse confronto de domingo contra o Atlético Mineiro, uma vitória incontestável no Maracanã, ganhou com os suplentes, os reservas, time alternativo, que vocês quiserem chamar, ganhou do Cruzeiro lá em Minas e agora permanece em Minas Gerais para essa final contra um Atlético Mineiro que fez uma partida muito ruim na final, no primeiro jogo, e ontem, inexplicavelmente, perdeu para o Atlético Goianiense. Eu falei para vocês, o Atlético Mineiro ele não pode contar com o ovo no orifício do galináceo. Não pode contar, porque se ele perde essa final de Copa do Brasil, ele vai ficar contando que no dia 30 de novembro vai dar tudo certo, que os deuses do futebol vão ajudar e ele vai conseguir a vaga para a Libertadores. Cara, você precisa jogar o Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem que poupar, final, tal, é tudo ou nada, mas não há justificativa plausível para você perder para um time que tinha 20 pontos no campeonato. 20 pontos no campeonato. É inadmissível. Tomou um gol no finalzinho, um gol do atacante, um gol do Janderson, né? E o Atlético Mineiro conseguiu a proeza de perder por lanterna da competição. A grande verdade é que o Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro, ele está muito mais próximo da galera de baixo do que de alcançar a galera de cima. O rendimento do Atlético Mineiro ele está muito
muito próximo da galera da turminha de baixo. E o próximo jogo do Galo é só contra o Flamengo. Vai ser um revival aí da final. E pode ser um traumazinho aí para o Atlético Mineiro. E o Flamengo está tranquilo. O Flamengo poupou os seus titulares, tem uma vantagem razoável para a final e venceu. É o mais importante. Venceu, retomou a posição no G4, tirou ali o Internacional para quinto lugar. Mas como o G7 pelo menos já é uma realidade, né, como o G7 já é uma realidade, então até o quinto lugar tem vaga direta na Libertadores da América, direto na fase de grupos, né? E o único time do Brasil já classificado para a Libertadores da América é o Botafogo, né, via Campeonato Brasileiro. Claro, teremos domingo segundo, vai ser o campeão da Copa do Brasil, mas até o momento só o Botafogo garantiu vaga devido à pontuação no Campeonato Brasileiro para a Libertadores da América do ano que vem. E aí é claro, né, o Botafogo está olhando para esse confronto aí do Atlético Mineiro, pensando já no dia 30 e também no dia 20. Né? O Botafogo pega o Atlético Mineiro no dia 20, Campeonato Brasileiro, e pega o Atlético Mineiro na final em Buenos Aires pela Libertadores da América. Os botafoguenses estão olhando e estão adorando, né? Nossa, esse é o time do Galo, cadê a magia? Tal? Aí eu fico pensando, talvez nós da imprensa tenhamos supervalorizado esse time do Atlético Mineiro. Porque é o galão da massa, galão das copas, galão daqui, galão de lá, tal. Talvez a gente tenha valorizado demais o time do Atlético Mineiro, porque o ano do Galo foi um ano de instabilidade. Conseguiu chegar à final da Copa do Brasil e pode ser campeão. E aí cala a boca de todo mundo, campeão não tem essa. Mas o primeiro jogo da final, ele é muito desanimador. Principalmente no aspecto defensivo. Tem o gol do Allan Kardec, que serviu como um impulsionar da esperança, tal. O torcedor do Galo saiu cantando do Maracanã. Ok. Mas eu coloco o meu time alternativo para jogar contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Pô, não é possível, eu preciso de uma vitória. Eu tenho que conquistar uma vitória. E o rendimento Imagina, eu vou contar só com 11. Não tem como. Se eu tiro um, boto o outro tem que manter o nível daquele um. E o Atlético Mineiro não está mostrando isso. Na reta final da temporada, o Atlético Mineiro já está na sua segunda derrota seguida e terceiro jogo sem vencer. Então, domingo vai ser uma resposta. Não adianta só vencer. Tem que vencer pelo menos por 2 gols de diferença para levar a final para os pênaltis. Enfim, não estou vendo esse Galo dar uma resposta positiva, não. Eu acho que a vitória contra o Atlético Goianiense era a melhor maneira de você mostrar. Estamos fortes. O nosso elenco é forte. Mas não foi o que aconteceu. O Flamengo está só aguardando. Domingo pode festejar o seu pentacampeonato. E o Atlético Mineiro vai precisar de jogar muito mais do que vem jogando. Muito mais. Vai ter que trazer novamente aqueles auspícios do jogo contra o River Plate. Lembrando que o Flamengo, mesmo com desfalques, é bem melhor do que o River Plate. Vamos ver. E o botafoguense de olho, adorando o que está vendo, né? A gente, obviamente, volta mais tarde para falar de Campeonato Brasileiro e de outras notícias do futebol, tá certo? Um abraço grande para vocês e até a próxima.